Diretoria do Flamengo toma decisão e pune Carrascal após expulsão contra o Palmeiras. Torcida pede goleiro Endriel no lugar de Rossi. Arrascaeta manda mensagem à torcida após derrota. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Galera, eu coloquei um texto nas redes, Raflamelo 81, por isso é importante você seguir a gente, com o momento que o Flamengo está passando e o que eu acho que precisa ser feito para a gente ainda salvar o ano. Porque foi uma derrota para o Palmeiras, mas o ano está aí. A gente ainda pode conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro. E aí eu coloquei esse texto aqui, ó. É o que eu penso, tá? E com alguns dados. Apesar de ter já se classificado para as oitavas de final, né? E garantido aí com uma certa antecedência, né? Com uma rodada de antecedência, o Flamengo precisa solucionar aí alguns problemas para a sequência da temporada, ou seja, para o segundo semestre após a Copa do Mundo. Primeiro lugar, mental. O Flamengo teve 8 atletas expulsos em 2026. Carbone contra o Volta Redonda, Jorginho contra o São Paulo, Carrascal contra o Corinthians na Supercopa, Everton Araújo contra o Corinthians, Pulgar contra o Bragantino, Carrascal contra o Fluminense, Danilo contra o Atlético Paranaense e Carrascal ontem contra o Palmeiras. Tá faltando controle emocional para esse elenco e não é de hoje, né? Os caras perdem a cabeça o tempo todo e não é só isso. São muitos erros individuais, e isso também é ligado ao mental, como erros técnicos, né? Erros disciplinares, né? Também. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, o Flamengo venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Eficiência e eficácia, 2 coisas que estão faltando. O Flamengo, nesses 5 jogos, nesse recorte, teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Pela primeira vez na história, o Flamengo foi eliminado na 5ª fase, na eliminação contra o Vitória. E o que é eficiência e eficácia? São 2 coisas completamente diferentes, mas se completam. 93 finalizações o time deu nesses últimos 5 jogos. Foram 23 finalizações no gol nesses 5 jogos. E apenas 3 gols marcados. E 6 gols sofridos. Reformulação é também um tópico que a gente separou nesse texto. Temos problemas na lateral esquerda, temos problemas no meio-campo e temos problemas principalmente no ataque. Parece que é só um jogador que faz gol no ataque. E a gente tem 7 atacantes. Então é preciso ser feita uma reformulação aí na próxima janela. A janela que abre, né, ali entre junho e julho. O departamento de futebol precisa urgentemente olhar com carinho para essas questões, com muita atenção, antes que seja tarde demais. A gente ainda consegue salvar o ano, mas eu pontuei aqui esses problemas que o Flamengo vem passando na temporada, apesar de ser o campeão carioca, apesar de já estar classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, mas tem muita coisa em jogo. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, depois da eliminação da Copa do Brasil, passa a ser aí um campeonato chave para o Flamengo. O Flamengo não pode dar mole, não pode deixar o Palmeiras se distanciar tanto. Ontem foi uma derrota dolorida, né, da maneira como aconteceu, com um jogador que foi completamente irresponsável no lance, que foi imprudente, levantou demais o pé, foi expulso, e aquilo ali condicionou demais o jogo do Flamengo. Isso todo mundo já falou. O Jardim falou na coletiva que a expulsão do Carrascal condicionou o jogo, os atletas também, a torcida, a crítica, a imprensa, todo mundo, né? Então eu acho que ainda dá tempo, né? Mas é preciso ter cobrança, inclusive em cima do José Boto, que é o cara ali que está no departamento de futebol, é o elo entre o time e o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAB. Então vamos ver como o Flamengo vai se comportar nessa próxima janela. Alguns jogadores devem sair e outros devem chegar. Bom, por falar em Carrascal, a informação do jornalista Pablo Rafael Rua, a diretoria tomou uma decisão e novamente puniu Carrascal de forma administrativa em parte do salário após a expulsão contra o Palmeiras. E aí eu pergunto a você, será que só isso é suficiente? Porque não foi a primeira vez que o Carrascal foi expulso, só nesse ano foi a 3ª. E não foi a primeira vez que ele foi punido administrativamente no bolso.
né? Será que só isso serve? Só isso basta? Só isso ele aprende? Tá viralizando aí nas redes hoje, né, uma festa de aniversário que o Carrascal tá fazendo, não sei se é hoje ou amanhã, isso aí também não me interessa, é a vida particular do cara. Para mim o que interessa é ele fazer o correto dentro de campo. Ele recebe para isso, né? E, no caso aqui, a diretoria tá punindo novamente o Carrascal, né, em parte do salário, foi uma punição administrativa do clube, imposta após aí a expulsão de ontem contra o Palmeiras, que acabou com o jogo do Flamengo. Jogar aí com um a menos contra o Palmeiras é realmente loucura. Bom, e a temporada do Carrascal é fraca demais, né? Além de estar aí abaixo, tecnicamente, o colombiano, além de acumular expulsões importantes, a gente citou aqui, inclusive, ele foi o maior culpado aí da derrota de ontem. É claro que o Rossi também teve culpa, que falhou, o Jardim teve culpa também, como ele montou, preparou o time após a expulsão, nas substituições, mas os números de Carrascal pelo Flamengo em 2026 foram 28 jogos, 3 gols, 3 cartões vermelhos. Ele tem a quantidade de gols que ele tem, a quantidade de cartões vermelhos que ele tem, e 4 assistências, ou seja, muito pouco para um investimento que foi alto na temporada passada. E a torcida do Flamengo começa a pedir oportunidades para o goleiro Endriel. O Leonardo Jardim falou sobre as falhas do Rossi, disse que vai manter ainda o Rossi, que acredita que o argentino dará a volta por cima, mas a torcida vem pedindo aí pelo menos uma chance, né, uma oportunidade para o Endriel, que foi aí o melhor goleiro lá da Liga Portuguesa, a Liga lá de Portugal, nos últimos 2 anos. E eu até acho que o cenário é ideal para colocar o Endriel agora contra o Cusco, na próxima terça-feira, porque é uma rodada em que o Flamengo já entra classificado, o Flamengo é o favorito, né, apesar de estar aí, né, oscilando bastante na temporada e já está nas oitavas de final, mas eu acho que é um momento aí para o Leonardo Jardim colocar o Endriel no gol. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Você colocaria o Endriel no lugar do Rossi nesse jogo de terça-feira no Maracanã contra o Cusco, última rodada da fase de grupos da Libertadores da América? O Flamengo já está classificado, está buscando aí, né, a confirmação do primeiro lugar geral. Isso aí é bom, né, para todo o time. E o Flamengo pode aproveitar essa partida realmente para utilizar, testar, né? O próprio o Leonardo Jardim falou ontem na coletiva que não viu ainda o Endriel jogar, porque ele também não botou, né? Ele só viu por vídeo nos jogos do Campeonato Carioca. Mas o goleiro tá lá, tá trabalhando com ele, tá trabalhando com o mesmo preparador de goleiros do Rossi, enfim. Então é uma decisão que cabe mais a ele do que qualquer outra pessoa, né? O torcedor até pode criticar, pedir, né, externar opinião, falar aí que quer aí o Endriel no lugar do Rossi, mas a decisão final é realmente do Leonardo Jardim. Caso seja escalado, o Endriel voltará a iniciar uma partida após quase 3 meses. A última vez que o goleiro atuou como titular foi na goleada por 8-0 sobre o Madureira, no jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca, ainda sob o comando do técnico Felipe Luiz. Então deixa aqui nos comentários se você é a favor, né, da participação do Endriel nesse jogo, no time titular, ou não. Sua opinião é muito importante. Olha, aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link do Shopping do Rafla. Você encontra todos os produtos, tá, gente? Todos os produtos. Ninguém nunca reclamou: Rafla, eu tentei achar esse produto, não consegui achar. Tem lá no Shopping do Rafla, das principais lojas de e-commerce do país. 2 coisas acontecem quando você compra. Se for um produto rubro-negro, você ajuda o Flamengo e você ajuda também o nosso canal. E lá você encontra também o nosso canal no WhatsApp. Então clica aqui no link para acompanhar as melhores promoções das maiores lojas de e-commerce do país. Você compra sem sair de casa. Ainda não acabou, hein? Esse foi o recado do Georgian de Arrascaeta. Ele mesmo no Uruguai, o Flamengo liberou, né, o uruguaio para se recuperar lá no seu país. Ele já daqui a pouco estará a serviço da seleção uruguaia para a Copa do Mundo. E depois da derrota de ontem, eu sei que foi uma derrota que, assim, ninguém estava esperando da maneira como foi. Ninguém gosta de perder, ainda mais pro Palmeiras. Mas o camisa 10, Georgian de Arrascaeta, prestou apoio à equipe, né, em tom de motivação. Foi uma mensagem para os jogadores e uma mensagem também para o torcedor. Arrascaeta publicou assim, ó: foi uma derrota, vírgula, não o fim. E ele tá certo. E tá fazendo muita falta, Arrasca. Volta logo
porque você é o nosso 10, a gente não tem reserva, não tem um jogador com as características parecidas com o Arrascaeta no time, não tem na base, então é um jogador aí que vai ser um grande reforço para o segundo semestre, né, para a sequência da temporada. Georgian de Arrascaeta, que vem fazendo muita falta nesses jogos. A gente perde aí a armação no meio campo, a gente perde criatividade, é um bololô ali, ninguém se entende, e ontem a gente falava muito, né? Logo o Carrascal, que estava na função do Arrascaeta, na posição do Arrascaeta, foi expulso. É um jogador que é o elo ali entre o meio-campo e o ataque, né? Então a gente perdeu uma peça fundamental no time, já não tinha um Arrascaeta, já não tem um jogador desse no banco, então realmente está fazendo muita falta aí o uruguaio Georgian de Arrascaeta, que vai voltar após a Copa do Mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou aí, né, das informações, se você é a favor ou contra a titularidade do Andrew, ou ainda é muito cedo, né, para cobrar isso, e a questão da multa do Carrascal, punido só no salário, vai resolver, vai adiantar, e tá com saudade do Arrascaeta? Deixa aqui nos comentários, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!